Porque Deus não tem um queridinho. Deus não tem um queridinho. Ah, é meu queridinho, não. Assim como foi dito, Deus tem aquele que faz a vontade dele. Aí os olhos do Senhor se voltam. Pô, o cara ali tá dando atenção. Pô, o cara tá fazendo, o cara tá acontecendo, o cara tá isso, o cara tá aquilo. Agora eu que não quero, Deus toca no meu coração, faz isso, mano. Ai, Deus, de novo, velho. Mas o cara não tem jeito, Deus. Ai, mas aquela menina não tem jeito, Deus. Ai, eu já falei tanto com ela, Deus, mas ela não tem jeito, ela não me escuta, não me escuta. Não é o meu papel, não é o seu papel questionar o que Deus manda ou não manda fazer. Não é o nosso papel fazer isso. Ai, Deus, mas ele é chato. Ai, Deus, ele é arrogante. Não é o meu papel pensar nisso. Se eu tenho um coração de Cristo e falar, Senhor, o meu papel eu fiz. Agora acredito que o Senhor entra com providência para poder fazer o restante. É isso que Deus faz. É isso que Deus faz. Então, enquanto a vida, ainda há esperança. Ainda há esperança, pelo amor de Deus. Ai, não consigo montar, não consigo fazer. Você consegue. Você consegue. Você consegue, porque o Espírito Santo de Deus tem todo o instrumento, toda a ferramenta. Deus, eu tenho um problema nessa área aqui, ó, me ajuda a consertar isso aqui. Ó. Deus, eu tenho um problema nessa situação aqui, me ajuda a arrumar isso aqui. E aí o Espírito Santo de Deus, ele vai ver a sua sinceridade do seu coração e vai falar, então chega aí, mano, vem aqui. Ó, faz isso, 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 isso. Quantos de nós já não recebemos direções na nossa vida assim? Deus, eu tô uma dificuldade para poder fazer isso aqui, ó. Aí Deus vai enviar alguém e fala assim, ó, Deus mandou eu vir aqui para te ajudar nessa situação assim, ó. Quantos de nós não passou por isso? Quantos de nós não passou por isso? Ah, Deus, eu tenho que pagar uma conta assim, 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 ó. Vai, toma aí, ó. Ó, Deus mandou eu enviar essa bênção para você aqui, ó. Você acha que a gente não tem prova, não tem prova real do quanto a gente somos beneficiados por Deus? Abra o livro de vocês no livro de Neemias, em nome do Senhor Jesus. Porque, porque assim como todos nós conhecemos a história de Neemias, assim o Senhor está construindo as nossas vidas, não está? Não é isso que a gente entende na história de Neemias? Não é isso que eu entendo como, ó, Neemias lá orou, Deus trouxe a provisão, Deus capacitou ele para fortalecer Jerusalém. Não é isso que nós entendemos? Não é isso que nós compreendemos na história de Neemias? E assim é nas nossas vidas. Nós somos a cidade de Jerusalém, toda destruída, toda danificada, toda cheia de defeito, toda esburacada, toda cheia de problemas, todas precisando ser reformada. Assim é a minha vida. Assim é a minha vida. E ali o Senhor enviou Neemias, colocou no coração de Neemias com essa missão de poder reconstruir a cidade de Jerusalém. Amém? De poder reconstruir a cidade a qual era dos pais dele. E ali, quando ele recebeu a notícia, que ele falou assim, ó, Jerusalém está acabada, Jerusalém está destruída, Jerusalém está em ruínas. E ali ele foi e teve uma comoção da parte do Senhor sobre a vida de Neemias. E ali ele via a cidade ao qual ele cresceu, a cidade ao qual ele passou a sua infância sendo destruída. E ali o Senhor colocou um sentimento no coração dele. Ele falou: não posso ficar do mesmo jeito. Eu não posso deixar a minha cidade onde eu nasci desse jeito. Eu não posso fazer isso. E ali ele clamou ao Senhor e o Senhor trouxe a resposta a ele. Ele clamou ao Senhor e falou: Senhor, se eu achar favor diante do rei, que ele possa me conceder cartas para que eu possa ir lá e reconstruir tudo de novo. E aí foi o que aconteceu com Neemias. Ele recebeu as cartas, o rei olhou para a cara dele, ele servia ao rei, e o rei falou assim para ele assim, mas você não está normal. Aí ele foi e explicou a situação. E o rei falou para ele assim, o que você quer que eu faça? E o rei falou para ele, ele falou para o rei, me concede algum tempo para mim lá na minha cidade poder reconstruir tudo aquilo lá, me concede um tempo para mim poder fazer, reconstruir a minha cidade de novo. E o rei foi e falou assim, então, pois bem, então vá. Então, pois bem, então pode ir. E ali ele foi e ele começou a fazer a obra que Deus colocou no coração dele para poder fazer. Mas ele entrou na cidade de Jerusalém, só contextuando aqui a história,
Ele entrou na cidade de Jerusalém e ele viu aquela cidade toda destruída. Ele viu aquela cidade toda em ruínas. E tinha pessoas que moravam lá. As pessoas eram humilhadas, as pessoas eram tratadas como nada, porque ali foi levado em cativeiro, outro rei entrou na cidade, levou todo mundo cativo, levou os mais bonitões, os mais, né, os mais nobres e tal, e deixou a galera lá, a periferia lá, a Deus dará. E ali o povo estava sofrendo. E ali, quando Neemias viu aquela situação, ele falou: meu Deus, como pode, Senhor? Como pode a minha cidade estar desse jeito? Como pode o meu povo estar desse jeito? Como pode o meu povo estar desse jeito? Mas aquele povo estava daquele jeito porque não ouviram a voz do Senhor. Porque Deus não ia castigar aquele povo por, não, deixa aí, deixa se ferrar. O nosso Deus não faz isso. Mas, infelizmente, por causa da rebeldia do povo, ele permitiu que outras pessoas entrassem na cidade, dominassem tudo, acabassem com tudo, pegassem fogo em tudo. Mas ainda há esperança para aquele povo. E foi o que aconteceu. Através da vida de Neemias, ele juntou uma galera, ele juntou um povo, ele teve benefícios, ele teve recursos para poder levantar aquela cidade. E junto com ele, a gente conhece a história que veio Sanbalate, veio Tobias, o inimigo. O inimigo veio no meio do bolo ali, querendo atrapalhar a situação. E ali o inimigo, em um determinado momento, ele foi e colocou as mãozinhas para fora e quis destruir aquilo que Deus estava construindo. E Neemias, tudo que Deus colocou no coração de Neemias, ele executou. Em momento nenhum, ele, como que eu posso dizer? Ele esmoreceu naquilo que Deus colocou no coração dele. Em momento nenhum ele fez isso. O povo que estava ao redor dele, sim. Ele não. Porque se a gente pega a passagem de Neemias, ele não, em nenhum momento, você vai ver dele falando para Deus: Deus, eu não consigo. Deus, eu não consigo. Deus, eu vou desistir. Deus, eu vou abandonar. Em nenhum momento ele fez isso. Agora o povo sim, porque ele clamou pelo povo. Ele falou: Senhor, fortalece esse povo, porque esse povo está desanimado. Senhor, fortalece esse povo, porque esse povo quer desistir. As palavras que Neemias falou foi essa: Senhor, fortalece esse povo, porque o povo quer desistir. Ele não. E a todo momento que ele foi incumbido dessa missão, em momento nenhum ele desistiu da missão. E ali ele designou pessoas: você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você vai fazer aquilo, você vai fazer aquilo. E ali as pessoas começaram a exercer aquilo que foi colocado na missão deles. Só que o que me chamou a atenção é que em todo lugar ao qual o povo reconstruiu as coisas, eles faziam uma coisa. Neemias 3, capítulo 3. Neemias 3 vai falar assim, o sumo sacerdote Eliasibe e os seus colegas sacerdotes começaram o seu trabalho e reconstruíram a porta das ovelhas. Eles a consagraram e a colocaram as portas no lugar. Depois construíram o muro até a torre do Sem, que consagraram, e até a torre de Ananel. Então o que eu quero dizer aqui nessa manhã é que todos, quando construíam algo, reconstruíam algo, eles consagravam ao Senhor. Todos, tudo que ele fazia: Senhor, esse aqui eu consagro a ti, Senhor. Porque eles entendiam o propósito que eles estavam fazendo. Então eu quero que nessa manhã nós possamos entender isso. Neemias, ele teve essa missão. E ali, quando eu estava na minha casa, eu falei: Senhor, ajuda nós, Deus. Ajuda nós. Ajuda nós, Senhor. E aí o Senhor colocou a palavra no coração. Mas eu falei: Deus, mas tá bom. Neemias reconstruiu. Neemias foi lá. Só que aí o Senhor chamou minha atenção. O Senhor falou assim: mas Neemias, ele nunca recusou o chamado que eu fiz para ele. Ele nunca houve uma palavra da boca dele de desistência. Neemias nunca falou isso. Nunca falou. Se você pegar o livro de Neemias todo dia, ele nunca falou isso de desistir da missão. Que não eu falei. Ele olhou pelos outros. Mas para ele estava convicto da missão que ele tinha. Ele estava convicto. E aí o Senhor trouxe ao meu coração que Neemias é como se fosse o papel do Espírito Santo de Deus.
Neemias, como se fosse o Espírito Santo de Deus, ele recebeu a missão do pai. Quando Jesus veio, Jesus fez a missão e ele subiu. E aí o pai veio e falou assim: agora é sua vez, agora vai lá. E ali Neemias, assim como o Espírito Santo de Deus, ele viu Jerusalém toda destruída, ele viu Jerusalém toda despedaçada, ele comoveu-se, ele se comoveu, ele chorou, ele falou: não pode isso, não pode isso, não pode existir isso. Não pode deixar o povo desse jeito. E ali, Neemias, através da vida de Neemias, eu vejo o Espírito Santo de Deus, ao qual recebeu essa missão. E ele falou: pai, eu só preciso dos recursos para poder fazer o que eu preciso. E ele foi concedido todos os recursos. Através da vida do Espírito Santo, nós temos todos os recursos para reconstruir Jerusalém de novo. Através da vida do Espírito Santo de Deus, com a vida do Espírito Santo de Deus, nós temos todos os recursos, todo o recurso está na mão do Espírito Santo de Deus, como se fosse Neemias. Ele tem as cartas na mão, fulano de tal, Beltrano, Ciclano. Eu vou reconstruir você, vou reconstruir você, vou reconstruir você, vou reconstruir você e vou reconstruir você. E ali ele coloca essa missão, ele vai nessa missão, ele vai nessa missão. E ali ele começa a fazer, começa a executar, começa a ordenar para as pessoas: ó, faz isso, ô Ciclano, faz isso, ô Beltrano, faz isso. E ali ele falou, deu uma ordem para eles: ó, mas toda vez que você levantar algo, consagre ao Senhor. Toda vez que você for fazer algo, consagre ao Senhor. É isso que nós não fazemos hoje em dia. A gente arruma a nossa vida, mas nós não consagramos a Deus. Arruma a nossa casa, mas não consagramos a Deus. Ah, eu já arrumei, então deixa assim mesmo. Ah, já arrumei, Deus, agora Deus resolve. Não, não é assim. Você tem que consagrar a sua casa, a sua família, seus filhos, seu trabalho, tudo ao Senhor. Tudo que Deus colocou na sua mão, tudo que Deus te deu da responsabilidade, consagre ao Senhor. Consagre ao Senhor. Ah, não, mas Deus já fez, então já era. Não, não, não. Não, não, não. A responsabilidade é nossa. O dever de manter aquela estrutura é minha e sua. Deus, ele vem, através do Espírito Santo de Deus, começa a arrumar, começa a consertar. Quantos de nós, antes de vir aqui, não tinha vida aqui em Jerusalém, toda destruída? Quantos de nós, quando veio para Jesus, não tinha a vida toda despedaçada? Quantos de nós não tinha uma vida falida, queimada, destruída? As pessoas olhavam para nós e falavam: mano, como que você pode estar assim? Ah, mas eu tenho uma vida boa, uma vida financeira. Mas como você pode estar dessa forma? Quantos de nós não estava assim? E aí o Espírito Santo de Deus olhou assim e falou: não, Deus, eles não podem ficar desse jeito. Deus, eles não podem viver desse jeito. Quantos de nós, o Espírito Santo de Deus olhou e falou: mano, dias e dias chorando pela nossa vida, dias e dias clamando, fala: Deus ajuda ele, 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 Deus ajuda ele. E aí o Senhor vai, faz uma situação e a gente fala: meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Quantos de nós não pensou em se matar? Quantos de nós pensou em tirar nossa vida antes de Cristo? Ou até mesmo em Cristo Jesus? Mas quantos de nós não estava igual Jerusalém, toda destruída, toda destruída? E aí o Senhor envia o Espírito Santo de Deus e fala: vamos construir junto? Vamos reconstruir as coisas juntos? Vamos tirar esses pedaços de madeira queimada daí? Vamos tirar esses entulhos daí? Vamos fazer uma coisa diferente? Vamos fazer algo diferente? Vamos mudar essa história? Quanto de nós, Deus não fez isso para nós? E ainda hoje está fazendo? Ainda hoje Deus está reformando os muros, Deus ainda hoje está reconstruindo as coisas da nossa vida. Quantos de nós, mas muitas das vezes não queremos consagrar ao Senhor, não queremos consagrar. Nós achamos que é obrigação de Deus fazer as coisas. Não é obrigação de Deus fazer nada não, velho. Ele nos ajuda porque Ele nos ama. Mas não é obrigação. Deus vai fazer na minha vida porque eu estou aqui e eu tenho que fazer. Não, mentira. Pelo amor de Deus, para com isso daí. Nós temos que trabalhar em equipe. É Deus de um lado e eu do outro. É Deus de um lado e eu do outro. É Deus de um lado e eu do outro. Agora você quer que Deus trabalhe sozinho e nós fica assim, ó. Você quer que Deus traga a provisão e eu fico assim. Você quer que Deus faça o mover e eu fico assim. Isso não vai acontecer. É uma equipe.
Assim como Neemias, Deus levantou as pessoas para trabalhar junto, assim também o Senhor levanta eu e você para trabalhar junto. Porque é a minha vida e a sua vida que está em jogo. É a nossa vida que está em jogo. É a nossa história que está em jogo. Ah, mas Deus, eu estou aqui. Se o Senhor quiser fazer, bem. Se o Senhor quiser fazer, beleza. Então, o Espírito Santo de Deus, nos dias de hoje, é como Neemias. Ele recebeu a missão de fazer e ele está aqui para fazer. Ele levantou pessoas, ele chamou pessoas e falou, mano, você pode me ajudar naquilo lá? Assim também é nos dias de hoje. O Espírito Santo de Deus levanta pessoas para ajudar eu e você, não levanta? Não levanta? Através da vida dos líderes? Não levanta? Você pode me ajudar com aquele fulano lá? Você pode me ajudar com aquela pessoa? E aí o profeta vem e... Ô fulano, ó, Deus mandou fazer isso por você. Ô Beltrano, Deus mandou fazer isso por você. Não é verdade? Não é verdade isso daí? E aí, muitas das vezes, quando a área das nossas vidas, quais as 5 principais áreas da nossa vida que nós temos, infelizmente, uns defeitos? A vida espiritual é uma. Quem tem a vida espiritual boa? Nossa, 100%. Tem alguma coisa, precisa mais e mais, não é? É a área que, mano, é a área que tem que ser mais investida, é espiritual. Porque através dela, Deus vai refletindo nas outras, né? Vida espiritual. Familiar. Familiar é a base, velho. Familiar é a base. Ah, minha vida familiar tá uma maravilha. Minha esposa, meu esposo, meus filhos, minha casa louvam a Deus. Não, não. Vamos ser sinceros. Precisamos de mais e mais da presença do Senhor na nossa vida, não é? Precisamos muito de Deus nas nossas vidas. Então é a segunda área. Terceira área, nossas emoções. Quem aqui é 100% sóbrio? Ah, sóbrio. Eu sou... Hã? Quem aqui é sua sã consciência maravilhoso bem? Não, ninguém. De vez em quando dá uns ticos, vixi, tá louco. Sai de perto do irmão aí, sai de perto do irmão que o irmão tá... De vez em quando os olhos começam a dar uns bagulho assim, você fala, vixi, sério, louco? É, né? Não é não? Você tipo, passa uma coisa... Fala, vixe, mano, o irmão não tá normal não, o irmão tá precisando... Ah, irmãozinho, dá piscadinha ali, irmão, cuidado aí, nego, misericórdia, maluco. E, tipo assim, a vida emocional é um negócio daquele jeito, você fala, mano, o Neva for da pele, qualquer um que fala alguma coisa, você já tá... Ai, meu Deus do céu, já tá pedindo aqueles 5 minutos pra Deus. Jesus, tira ele da minha frente, Jesus, tira, Jesus. E você tá com a mão assim, ó, tira ele da minha frente, Jesus, tira ela, Jesus. Então, o terceiro negócio aqui é a vida emocional. Mano, é só por Deus. Se não tiver a presença de Deus, se não tiver o Espírito Santo de Deus na nossa vida, velho, mano, nós já tava metendo pé em meio mundo, velho. Pô, vamos ser sinceros, velho. Então, o que acontece? E a quarta? A igreja. A igreja. Vamos ser sinceros. Vamos parar. Todo mundo tá no mesmo barco, todo mundo tá na mesma situação, todo mundo precisa mudar. A vida ministerial aqui, quem tá exercendo? Novo... Ninguém. Tá vendo? Quem tem um chamado com Cristo? Só levanta a mão. O chamado. Todo mundo tem um chamado. Vamos ser sinceros. De acordo com a palavra de Deus, quem está nessa linha? De acordo com a palavra de Deus. Ide, fazer discípulo, exercer a missão. Nós estamos em falha, não estamos? Estamos em falha. Ninguém está aqui para ajudar ninguém. Todo mundo está na mesma situação. É o que o Espírito Santo de Deus quer trazer. Hoje é uma reconstrução do que está faltando. Do que está em falta, do que está em débito. Não é tipo julgar você, julgar eu, não é isso. É que Deus está trazendo a luz e falar, ó, filho, o que precisa estar melhorando assim, ó. Os básicos, é isso que precisa melhorar. Então você tem um chamado, eu tenho um chamado. Mas de acordo com a palavra de Deus, a gente está exercendo esse chamado. Ah, eu falo do amor de Deus de vez em quando. Ah, eu ministro a palavra de vez em quando. Ah, quando os líderes tá, eu deixo na responsa deles, porque eles são responsáveis. Não, a responsa é sua. Você tem uma responsa diante de Deus de poder deixar alguma coisa preparado. Isso eu falo para mim. De deixar uma palavra a Deus, se eu tiver uma oportunidade aqui, eu tô aqui. Se você está na rua, você é um servo de Deus. Você tem um ministério. Se alguém precisa de uma oração, de alguma coisa, é o nosso, oh Deus. Abençoa fulano, abençoa ciclano, eu tô aqui para ser um canal. Então, são outra coisa que já está em falta. Em falta. Você quer receber oração, não quer receber a bênção, mas nós não quer abençoar. Não é verdade? Nós quer receber, mas não quer abençoar.
Nós achamos muito difícil abençoar, mas receber a gente parece um girassol quando recebe o sol, né? Ou a rosa, né? Ou a rosa quando tá florindo, né? As bênçãos do Senhor estão sobre mim. Eu sou abençoado. Aí Deus fala para você abençoar e murcha de novo assim, tipo, né, mano? O bagulho tipo, eu sou aqui uma rosa, tô recebendo todas as bênçãos do Senhor, mas agora abençoa, filho. Aí, tipo, parece um bagulho, tipo assim, tipo, um dia de frio, né, velho? Um dia de inverno, né? Tipo, tu se encolhe assim, vai, você misericórdia, você é doido. Então, nós já tem esse defeito. Agora, um aqui que infelizmente nós todos. Eu tenho esse. A vida financeira. Poxa, Jesus! Meu Deus! Abençoa nós! Abençoa nós! Porque tudo está na palavra de Deus. Tudo está na palavra de Deus. E tudo, se a gente colocar todos esses itens que eu coloquei aqui, Deus ele quer trabalhar em todas essas áreas na minha vida e na sua. Ele quer que a gente seja bem-aventurado em todas essas áreas. Mas a gente não dá para ele trabalhar sozinho. Ele tem que trabalhar comigo e com você. Ele enviou Neemias. E Neemias chamou os soldados dele. Neemias chamou os servos dele para ajudar. E muitas das vezes a gente recebe uma direção, mas a gente não quer executar essa direção. A gente quer ouvir do próprio Deus. Faça isso, filho meu. Faça isso, filha minha. Mas às vezes vem um profeta na direção do Senhor e fala, mano, faz isso, velho. A gente fala, não. Quem é esse fulano para falar isso de mim? Agora, se é outra pessoa, se é uma outra pessoa, tipo assim, a gente fala, não, mas aí a gente vê a vida social do cliente e fala, mano, é isso aí, pode falar alguma coisa pra mim, né? Vamos ser sincero. Ó, deixa eu ver o que esse cliente tem. É isso que o Senhor te diz. Aí ele não tá ouvindo a voz de Deus aqui, ele tá ouvindo lá fora assim, ó. Deixa eu ver esse cliente aí, velho. Esse cliente aí, tá bom, pode falar. Agora, se vir uma pessoinha simplesinha aqui, fala, ó, vai, o Senhor manda te dizer assim, 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 assim. Aí a gente coloca e fala, não, mas esse irmãozinho tá falando isso pra mim, velho? Ah, irmãozinho, amém. A gente só recebe para não desrespeitar. Mas o coração tá bem longe disso. Muitas vezes o Senhor vai enviar situações na minha vida e na sua para testar o seu coração e o meu. Para testar o meu coração e o seu. Eu falo isso porque essa semana agora foi uma mulher lá, do nada a mulher foi. A mulher passou lá no trampo lá e tal, aí de repente a mulher voltou. E essa mulher ficou parada assim, ó. Lá no eu trabalho aqui assim, essa mulher ficou parada assim, ó lá, ó. E eu vejo essa mulher meio agoniada, essa mulher meio impaciente assim, pra lá e pra cá. Eu falei, Jesus, tá acontecendo, gente. Aí essa mulher veio em mim, em um momento que eu tava sem ninguém lá, ela veio. E ela falou, irmão, mano, você me perdoa, velho. Mano, você me perdoa, velho, que é o seguinte, eu tava vindo, eu voltei, e o Senhor falou assim, ó, mas eu sou afastado da presença de Deus, mano. Eu olhei assim, falei, mas pode falar, irmão. Ela falou, mano, você me perdoa, mano, Deus pediu pra eu fazer uma oração por você, mano. Aí eu falei, na hora, assim, os clientes aqui e tal, bagulho assim, eu falei, não, pode falar, senhora, pode falar. Aí ela, você me perdoa, velho, mas eu tô desviada, velho. Eu tô afastada da presença de Deus. Mas ela falava, eu caminhava com Deus, mas eu tô afastada. Você recebe uma oração? Eu só pensei comigo, mano, você não é macumbeira. Você não é, tipo, do capeta. Então, pô, você só tá desviado da presença de Deus. Então, pelo menos, né, uma oração pode fazer, velho. Você não tá, tipo, capeta, né? Tipo, não, e os capetas aí não, aí é moiado, né, tia? Mas, tipo assim, eu tava desviado da presença, eu tava afastado da presença de Deus. Eu falei, pode sim, senhora. Aí ela aqui, eu deixei as coisas aqui assim, eu tô aqui assim. E lá no meu trabalho, o pessoal tudo aqui, reunindo aqui. Eu falei, Jesus, espera um pouquinho. E a mulher orando, 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 orando. Aí tava orando pelos meus filhos. Aonde ela mais bateu foi nos meus filhos, mano. E Deus abençoa, tal, não sei o quê. Eu não conheço, Deus, mas guarda a família, guarda os filhos, protege os filhos, tá, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E a mulher só falando dos meus filhos, dos meus filhos, dos meus filhos. Eu falei, Jesus, eu falei, Senhor, aí tem alguma coisa aí, Deus. Tem alguma coisa nesse movimento, nesse mistério aí, Deus. E ela falando, Deus abençoa a família, abençoa os negócios, abençoa tal, tal, tal. Mas ela sempre batendo na questão dos filhos. Eu falei, Jesus, meu Deus. Eu falei, o que está acontecendo, Senhor? E ali, depois que ela falou assim, o senhor recebe, irmão? Eu falei, recebo, lógico que eu recebo. A oração nunca é demais, pelo amor de Deus, eu recebo. E aí, tipo assim, quando ela saiu, eu olhei assim, eu falei, Deus, mas... Falei, Senhor, mas... Tipo assim, eu tô aqui, veio uma pessoa do nada, vem orar pela minha família, pelos meus filhos.
Aí eu já dobrei mais a atenção. Falei, opa, então tem alguma coisa aí, né? Então, e ali eu fui para casa, aí eu olhei meus meninos assim e tal. Falei, Geu, guarda meus filhos, Deus. O Senhor usou um servo do Senhor para poder orar pelos meus filhos. E eu acredito que o Senhor entrou com alguma providência aqui. Eu não vejo agora, mas não foi por acaso que uma pessoa do nada veio lá e começou a orar pela minha família, pelos meus filhos. Não foi do nada. Porque você que é servo de Deus, você não pode achar os bagulho que é normal. Não, não é normal isso. Alguma coisa Deus está livrando meus filhos. E ali eu recebi aquela oração, falei, amém, Jesus, glória a Deus. Então, muitas das vezes, o Senhor vai colocar situações na sua vida que você vai querer questionar. Ah, mas será que é de Deus mesmo isso aí? Será que é de Deus? Fala, Senhor, se for do Senhor, Deus, em nome do Senhor Jesus eu recebo, Deus. Sabe? Então, muitas das vezes, nós somos esse Jerusalém, toda cheia de defeitos, toda problemática, que precisa melhorar, que precisa de reconstrução, que precisa mudar. E o Espírito Santo de Deus, ele está aqui para ajudar eu e você. O Espírito Santo de Deus, essas áreas que eu falei para você, família, vida com Deus, ministério, emoções, tudo isso Deus quer mudar na minha vida e na sua. Se a gente colocar na ponta da caneta, tem mais coisas ainda. Mas aquilo que está mais visível em nossas vidas são isso daqui. A vida com Deus é a principal. E todos os dias o Senhor está batendo na minha porta e na sua. Todos os dias o Senhor está ali, ó, vamos, ô, vai, velho, não desiste não, velho. Ô, velho, continua. Ô, velho, luta por isso. Ô, velho, luta por aquilo. E não é fácil. Mas que nem eu falei, o Espírito Santo de Deus, ele tem toda a ferramenta para nos ajudar. O Espírito Santo de Deus tem toda as manhas para fazer o que precisa ser feito. Mas ele não vai trabalhar sozinho. Ele vai trabalhar comigo e com você, velho. Porque é a minha vida e a sua vida. Não é a vida de terceiro ou de quarto. É a minha vida e a sua vida que ele está querendo arrumar. Então, em nome do Senhor Jesus, que nós possamos entender isso nessa manhã. O Senhor enviou ele para reconstruir aquela cidade. E ele recebeu aquela missão. E ele falou, pai, mas eu preciso de coisas para poder mexer lá, porque senão... Ele falou, então toma, o que você precisar eu te dou. O que você precisar está aqui, ó, ao seu favor. O que você precisar usar na vida deles, pode usar que está aqui, ó. E o Senhor deu a ele toda a autoridade, todo o poder para fazer sobre nossas vidas. Então não há tipo motivo de a gente ficar do jeito que a gente estamos hoje, sofrendo, padecendo, reclamando. Não tem motivo. Sinceramente, não tem motivo. Não tem motivo. Se eu colocar em prática, se eu colocar o que Deus mandou fazer, não tem motivo de eu ter uma vida triste, uma vida desanimada, uma vida de cabeça baixa, uma vida, sabe, brigando com as pessoas. Não tem motivo, não tem. Se eu me atentar a isso aqui, ó, a minha vida com Deus, assim, uma vida familiar, as emoções, o ministério e tipo, essas coisas assim, mano, não tem, velho. Porque Deus vai colocar tudo no seu devido lugar. E uma coisa que eu vou te falar de novo, consagre tudo a Deus. A sua família é de Deus? Ah, é de Deus. Então consagre ela ao Senhor. Toda noite, quando você for dormir, abençoe seus filhos. Toda noite que você estiver na sua casa, abençoe a sua casa. Toda noite que você estiver no seu trabalho, mas enquanto você estiver no seu trabalho, Deus, eu te louvo por esse trabalho. Deus, eu te louvo por isso. Deus, eu te agradeço por isso. Deus, eu te agradeço por esse alimento. Deus, eu te agradeço pelo onde eu estou. Ah, mas não é aqui que eu queria estar. Deus, é o processo que eu tenho que passar, é aqui que eu tenho que ficar por enquanto, então eu te louvo e te agradeço. Se não é aqui, eu acredito que o Senhor vai me tirar daqui, Senhor. Mas em todo o tempo eu te louvo e te agradeço, Senhor, porque o Senhor está reconstruindo algo na minha vida. O Senhor está reconstruindo algo na minha vida que precisa ser reconstruído. Ah, mas eu não tenho paciência com as pessoas. Deus, então me ajuda, Senhor. Através do teu Santo Espírito, que tem os dons do Espírito, me ajuda, Senhor. Me ajuda a saber lidar com as pessoas. Me ajuda a saber lidar com essas emoções que eu tenho aqui. Me ajuda a lidar com o meu caráter ruim. Me ajuda a lidar com um caráter, felizmente, que não é bom. Que não é bom. E o Espírito Santo de Deus está ali do seu lado. Vamos junto, mano. Ó, eu vou te colocar você numa situação, mas fica tranquilo que você vai conseguir resolver isso daí. Oi, fulana. Vai, fulana. Oi, Jesus. Oi. Oi, Beltrano. Ah. Oi, amado do Senhor. Oi.
amado do Senhor. Deus vai te colocar em situações porque Ele quer que você resolva essas situações. Porque aí fica fácil. Você tá diante da situação, uma suposição. Ah, não gosto de você, não gosto de você. Aí, tipo assim, eu nem passo, eu nem convivo com a pessoa, nem sei como que é a pessoa, nem sei a ideia da pessoa, tipo, sabe? E por que que eu não gosto da pessoa? Deus vai colocar eu e você de frente e falar assim, ó, assim, 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 assim. Sabe? Porque o que Deus mais ama são pessoas. Por que que eu não vou? Por que que eu não vou te entender? Por que que eu não vou compreender você? Sabe? Agora, quando você tem a presença de Deus na sua vida, você fala, Senhor, ó, tem algo ruim aqui no meu coração, Deus. Tira isso aqui do meu coração, Deus. Sabe? Tira isso aqui do meu coração. Por que que eu tô pensando isso da pessoa? Por que que eu tô isso da pessoa? Mesmo que a pessoa possa ter errado comigo, Deus, eu perdoo, libero perdão e continuo andando. Não vou guardar aquilo no meu coração, porque aquilo só vai me deixar mal. Isso é uma reconstrução que Deus faz nas nossas vidas. Se Deus mandou você perdoar, se Deus mandou você fazer, é o que Deus está reconstruindo na minha vida. É o caráter de Cristo que foi perdido. É o caráter de Cristo que foi perdido um dia. Então, em nome do Senhor Jesus, entenda isso. Deus ele quer reconstruir na minha vida o que está sendo, infelizmente, destruído. É sua casa, é seu trabalho, é sua vida financeira, é sua vida com Deus. Tudo isso para Deus importa. Tudo isso para Deus importa. Importa, velho. Ele importa com isso. Importa sim, velho. Mas tipo assim, mas ele vai trabalhar, fazer tudo sozinho. Porque amanhã, quando tiver a nossa vida tudo boa, que vantagem vai ter? De a gente olhar para trás, minha família tá beleza, mas você fez alguma coisa para tudo isso acontecer? Ou Deus precisou usar um profeta para vir lá e, ó, sendo que o próprio profeta veio até você e falou, mano, resolve isso daí, pelo amor de Deus, velho. Resolve isso daí, pelo amor de Deus. Faz isso, pelo amor de Deus. Tá entendendo o que eu tô falando? Resolve. Resolve. Não deixa para depois o que o Deus tá mandando você resolver agora. Não deixa para depois o que Deus tá mandando você resolver agora. Resolve agora, velho. Resolve agora. Resolve agora. Porque através do Espírito Santo de Deus, Deus já tem enviado a providência já, velho. Se Deus colocou algo no seu coração para você resolver agora, resolve agora. Não resolve amanhã não, velho. Ah, vou resolver depois. Depois, quando der, eu resolvo. Não. Depois já era. Resolve agora. Amém? Então, em nome do Senhor Jesus, entenda isso. E o inimigo, ele não vai ficar de boa. Tenham isso na sua cabeça. Ele vai ver Deus construindo algo na sua vida, Deus construindo as coisas na sua vida, ele não vai ficar de braço cruzado. Ele não vai ficar tipo, vou ver ele fazer. Não, ele vai tentar colocar as mãozinhas dele na obra que Deus está querendo fazer, mas Deus é ele, tipo assim, Deus está fazendo aqui, o inimigo já está aqui, só sondando. Ó. Foi o que aconteceu com eles. Os inimigos dele, ele não veio na hora que Deus colocou o projeto no coração dele. O inimigo veio depois que o projeto estava sendo feito. O inimigo começou a atacar depois que o projeto já estava sendo feito já. Não foi na hora ali que Deus colocou algo no coração dele, ele tá ali, tal. Foi depois que ele começou a fazer o projeto que o inimigo viu que o negócio ia ter resultado, e aí o inimigo falou, mano, o cara vai construir o negócio, velho, e aí? Aí começou a zombar, começou a falar mal, começou a criticar, começou a tentar derrubar o que eles estavam fazendo. Não foi no começo, foi na metade. Então preste atenção, quando Deus começar algo na sua vida, o inimigo nunca vai vir no começo. Não. Ele vai sempre querer quando você estiver já naquela pegada. Quantos de nós não começamos e não terminamos algo? Quantos de nós não começamos a ler livros e não paramos? Quantos de nós não começamos a fazer algo para Deus e nós não paramos? Você acha que o inimigo veio no começo, que você estava emocionadão? O inimigo veio no começo? Não, vamos, vai isso. O inimigo vem bem quando você está fazendo o negócio aqui, ó. Ó, tá bem aqui, ó. Para quando você desistir, falar, mas isso aí não dá certo não tô vendo resultado nenhum, não tô vendo resultado nenhum. Ele sempre vai ser assim. Então entenda uma coisa, o inimigo sempre vai querer colocar as mãos aonde um projeto que Deus colocou no seu coração. Ele sempre vai fazer isso, ele sempre vai fazer. Então ele não é inimigo. Mas ele nunca vai vir no começo, ele vai vir do meio para o final. Então entenda uma coisa, não desista daquilo que Deus colocou no seu coração. Não desista
da chamada que Deus colocou. Não desista da sua casa, não desista da sua família, não desista daquilo que Deus chamou você para fazer. Porque Deus já tem capacitado você, já tem capacitado a mim, através do Espírito Santo de Deus. Não desista. Assim como Neemias, ele não desistiu, e ele terminou o que ele fez, assim o Espírito Santo de Deus vai terminar a obra que ele começou na minha vida e na sua. Assim Deus vai começar, vai terminar o que ele começou. Amém? E aí depois você vai contemplar, vai olhar para trás assim e falar: Deus, valeu a pena, Deus. Valeu a pena. Ah, Deus, mas eu sou nervoso. E você olhar para trás e amanhã você ser uma pessoa mais dócil, uma pessoa mais de Deus. Falar: Deus, valeu a pena. Você olhar para sua casa e ver toda a sua casa em Cristo Jesus. Mas valeu a pena, Deus. Você ser um canal na vida de outras pessoas. Você que era uma pessoa estouradona e hoje você está sendo uma pessoa que está dando uma palavra de sabedoria para outro. Você vai olhar e falar assim: Deus, valeu a pena. Deus, valeu a pena, Deus, chorar pelaquela vida. Deus, valeu a pena, Senhor, esperar pelaquela vida. Deus, valeu a pena, Senhor, fazer o que o Senhor mandou eu fazer. Valeu a pena, Senhor, valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena. Valeu a pena, Deus. Valeu a pena não desistir. Valeu a pena ir até o final. Valeu a pena, Senhor, as noites de choro, as lágrimas. Deus, valeu a pena, Senhor, os dias ao qual eu estava aqui, Senhor, pensando que não ia ter mais jeito. O Senhor veio e trouxe solução. Deus, os dias que eu estava desesperado aqui, Senhor, pensando que eu estava andando sozinho, o Senhor estava me carregando no colo. Valeu a pena, Senhor. Valeu a pena, Senhor, quando eu achava que sabia alguma coisa, o Senhor me mostrou a sua sabedoria. E eu pude entender, Senhor, que sem ti nada sou, Deus. Valeu a pena, Senhor. Valeu a pena eu dar 2 passos para trás e deixar o Senhor tomar a frente da minha vida. Valeu a pena, Senhor. Valeu a pena as suas orientações que o Senhor me deu para cuidar da minha família. Valeu a pena, Deus. Valeu a pena, Jesus. Valeu a pena. Obrigado, Espírito Santo de Deus, por nunca ter desistido. Obrigado por sempre ter clamado ao Pai por mim. Obrigado por sempre estar diante do Pai, falando sobre mim. Oh, não desiste dele não. Não desiste dela não. Ela ainda tem esperança, ele ainda tem esperança. Eles vão conseguir. Eles vão conseguir. Espera mais um pouquinho. Ela é assim, mas eu posso ajudar ela. Deixa eu ajudar ela. Deixa eu ajudar ele. Eu posso fazer. Eu posso fazer. E o Espírito Santo de Deus falando para mim: acredita você. Acredita você. Acredita você. Acredita em você. Ah, mas eu não tenho mais jeito. Você está falando que não tem mais jeito, mas eu falo ao contrário, porque tudo é possível naquele que está na mão do Senhor. Tudo é possível naquele que está na mão de Cristo Jesus, tudo é possível. Mas o fulano de tal é só a graça, tá bom, deixa comigo, deixa que eu resolvo, porque eu tenho as ferramentas. Ah, mas aquela situação não tem mais jeito, está em estado terminal, mas eu posso trazer a cura, eu sou a cura. Eu sou. Quando Deus falou para Moisés: eu sou o que sou, ele é tudo. Tudo que você precisar, Cristo é. Ele só não é bobo. Mas tudo que você precisar, Cristo é. Eu sou o que sou, a Bíblia fala. Fala para eles quem sou eu. Mas Senhor, mas quando eles perguntar quem é você, eu sou o que sou. Eu sou o que você precisa ser que eu seja. Eu sou quem você precisa ser que eu seja na hora que você quer que eu seja. Seu pai, sua mãe, seu amigo, seu irmão, eu sou. A partir do momento que você tem uma visão reta de mim. A partir do momento que você anda comigo e trilha meus caminhos. Eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Então, em nome do Senhor Jesus, o Senhor ainda está fazendo a obra. O Senhor ainda está fazendo algo nas nossas vidas. Ele está fazendo, Ele quer fazer, Ele vai terminar, Ele quer terminar nas nossas vidas. Só que, se eu não contribuir com Cristo nessa obra que Ele está executando na minha vida, você acha que quem vai sair perdendo? É Ele?
De uma certa forma, sim, porque ele vai perder eu e vai perder você. Mas quem vai perder mais vai ser nós. De certa forma, ele vai perder, porque o amor que ele tem por mim e por você é tão grande que ele não deseja perder-nos. Ele não deseja que a gente se perca. Mas as nossas escolhas vão tomar outros rumos se nós não quisermos. Mas se a gente abraçar ele e falar, Deus, vamos aí, Deus, vamos aí nessa construção, vamos aí nessa, nesse, nesse combate, vamos aí nessa luta, vamos aí, vamos aí. E aí a gente não chegar no final e falar, ó Deus, valeu a pena, Deus. Amém? Fique de pé em nome do Senhor Jesus. Então entendam em uma coisa, que nós sejamos esses cooperadores, amém? Quando o Espírito Santo de Deus chamar nós para fazer uma missão, a gente não questione, sabe? Porque se ele chamou eu, você para fazer uma coisa, ele já tem todo o material para nós executarmos. Ele já tem tudo na mão dele. O que que você precisa, filho? Preciso disso. O que que você precisa, filha? Preciso disso. O que que você precisa, filho, para concluir isso? Eu preciso disso. Então toma. Então toma. Então toma. Então toma. Então toma. A grande verdade disso é que no Novo Testamento Deus deu os dons e os talentos. Não deu? Então você não tem dom, não tem talentos? Um é para cuidar de tanto, outro é para fazer isso, é para fazer aquilo. Então todos têm coisas que Deus contribuiu, que Deus derramou na vida de todos. Isso já é um sinal. Todos não têm o Espírito Santo de Deus? Todos não têm o Espírito Santo de Deus. A partir do momento que você está ali, aceita o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, o Senhor já faz parte de você. E ali você tem aquela manifestação da presença de Deus, ao qual o Espírito Santo de Deus já toma você e você começa a falar em língua. Então todos têm a presença de Deus em si. Então todos têm as ferramentas que precisa para poder vencer nessa batalha. Todos têm a ferramenta para poder concluir essa missão a qual foi designada para mim e para você. Todos nós temos. Todos. Todos. Ai, eu não tenho essa ferramenta. Tem sim, velho. Dobra seu joelho. Busque ao Senhor, que você vai receber a direção. Busque, mas eu não sei fazer isso. Sabe sim, velho. Sabe sim. Porque o nosso Deus já te capacitou para fazer isso. Se ele deu uma missão na sua mão, na sua família, ele já te capacitou para isso. Se é o seu trabalho, ele já te capacitou para isso. Se é o ministério, ele já te capacitou para isso. Ele já tem te capacitado para fazer o que ele pediu que você fizesse. Então não tem mais desculpa para nós. Ah, eu não sei fazer isso. Sabe sim, sabe. Sabe. Dobra o seu joelho aí para você ver. Ô Deus, dá uma palavra aí, Deus, para mim poder... Ô Deus, dá um louvor aí, Deus. Ô Deus, me ajuda a fazer isso daqui, Deus. Dobra o seu joelho para você ver. Uma vez se Deus não traz sabedoria, não traz uma palavra de conhecimento, não traz um discernimento de espírito, fala, não, tem tudo tá aqui dentro, de mim e de você. Amém? Então, que nós possamos entender isso, amém? Que o Espírito Santo de Deus, como Neemias, ele tá para reconstruir. Não falo reconstruir coisas mundanas, não é isso, não entenda isso, pelo amor de Deus. Mas reconstruir a essência de Deus que um dia foi perdida nas nossas vidas. Ser reconstruída aquilo que um dia nós se perdemos por nossa rebeldia. Vamos colocar rebeldia porque é uma palavra mais certa, amém? Por desatento nosso, por negligência nossa, nós acabamos perdendo coisas. Nossa, mas eu era tão fervoroso na presença de Deus. Nossa, eu orava bastante na presença de Deus. Nossa, eu louvava bastante na presença de Deus. Nossa, eu fazia obra, hoje não faço mais. Então são coisas que foram perdidas ao longo do caminho. Foi coisas que foram deixadas para trás. Ah, mas eu faço isso. Ah, mas eu faço isso. Ah, não faço mais aquilo, mas agora eu faço isso. Mas aquilo que Deus chamou você para ser e para fazer, você faz? Nós fazemos? É isso que tem que ser colocado em xeque. Não é só, mas você, Deus falou assim, mano, ora, velho, busque até receber a resposta. Ah, não, eu vou ler a palavra. Ah, não vou orar, não, eu vou ler a palavra. Mas Deus mandou você ler a palavra? Deus não mandou você orar?
A ideia central do negócio que ele te pediu não foi para orar? Então ore. A palavra ela precisa ser lida? Sim, mas a direção que você recebeu, teste a teste que você falou, ora, clama, busque. E muitas das vezes a gente quer fazer outra coisa, porque a outra coisa é mais fácil do que a coisa que foi direcionada por Deus. Então não tente burlar isso. Tente, faça aquilo que foi direcionado. É para cuidar de quem? Ah, eu preciso prestar mais atenção no meu trabalho, melhorar no meu trabalho. Então melhore no seu trabalho. Não deixe de fazer as outras coisas, mas foque naquilo que Deus falou para mim e para você. É na família? Então foque na família. Ó, chega na família e fala, Deus, ó, o Senhor me deu cuidado disso aqui, ó. Mas como que eu vou cuidar? Como que eu vou fazer? O como eu vou fazer? Olha, o Senhor mudou meu caráter, de mudar o meu caráter, mas como que eu vou fazer isso? Me ajuda aqui, me dá sabedoria, me dá estratégia, faz isso, faz isso, faz isso. E aí Deus colocar tudo os negócios que tem assim, eu falar, então começa por aqui, ó. E aí chega no final, você fala, pô, Deus, obrigado, Jesus. Então, entenda isso, pelo amor de Deus. O que Deus chamou você para fazer, faça. Eu fazer o meu papel. Amém? Então vamos orar em nome do Senhor Jesus. Tem algum recado? Se fizer oração final, você chama para ir na boca, você chama para orar por Orar pela? ela. Orar por ela. A gente entra com boa surpresa. Mas é para orar, pai? Acho que melhor encerrar e depois você. Ah, tá bom. Tá. Tá. Amor. Peraí, peraí, vai fazer o quê? Ora e termina com. Tá. Depois a gente chama ela para orar. E a gente dá um tempo. Ah, tá bom, tá bom. Amém? Glória a Deus. Então, então entendam isso, tá? Consagre tudo ao Senhor. Tudo, tudo. A minha vida. Coloca a sua vida diante de Deus. A casa, a família, as finanças, trabalho. Coloque tudo, consagre tudo ao Senhor. Porque os sacerdotes, eles faziam isso. Como eu li, eles levantavam algo e ali eles consagravam a Deus. Ó Deus, eu consagro isso aqui a Ti, Senhor. Se não fosse por Ti, nada disso tinha sido realizado. Então eu consagro a Ti. Esse trabalho, minha família, se não fosse pelo Senhor, nada disso tinha existido. Consagre, porque aí vai estar mais seguro na mão do Senhor do que na mão de outros. Amém? Então vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai. Obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado pela palavra, Deus, ao qual o Senhor trouxe os nossos corações. O Espírito Santo de Deus está aqui, Senhor, para construir algo em nós, para reconstruir aquele relacionamento que nós tínhamos um dia com o Senhor, para reconstruir, Senhor, aquela intimidade que nós tínhamos contigo, Deus. Pai querido, Pai maravilhoso, o Senhor está aqui em uma missão para poder reconstruir e construir também, Senhor, um caráter, Senhor, transformador em nossas vidas. Senhor, que essa palavra seja guardada em nossos corações nesse dia de hoje, Pai. Senhor, que essa palavra seja guardada em nossos corações, nós possamos entender que o Senhor está aqui para nos ajudar, que o Senhor se compadece quando a gente, muitas das vezes, estamos passando por situações que não era o que o Senhor queria. E o Senhor se compadece com aquilo, porque não é o desejo do Senhor que a gente sofra, que a gente seja penalizado, não é a sua vontade. Eu entendo isso, mas infelizmente as nossas escolhas vão nos levar a situações ao qual muitas das vezes o Senhor se entristece. Mas em nome do Senhor Jesus, que nessa manhã, ó Deus maravilhoso, o Senhor possa, Senhor, abrir os nossos olhos. Senhor, abre os nossos olhos, meu Pai, ó Deus, e que nós possamos contemplar, Senhor, a nossa vida diante do Senhor, meu Pai, o que o Senhor quer fazer nas nossas vidas e nós possamos cooperar com isso. Ó Deus, nós te louvamos e te agradecemos. Cada área de nossa vida que foi falada aqui hoje, Senhor, a espiritual nos fortalece, a família nos dá direção. Senhor, a vida, o chamado que nós temos em Ti, Senhor, nos ajuda a estar no caminho, na rota que o Senhor quer que a gente esteja, meu Pai, para que a gente não venha chegar naquele grande dia e o Senhor falar, filho, cadê o que eu te dei? Cadê o que eu te coloquei na sua mão? O que você fez? E a gente venha com desculpa, ah Deus, eu fiz isso, ah Deus, mas eu fiz isso por causa disso. Não, mas que quando o Senhor nos pedir, falar aqui, ó, tá aqui, Senhor, tá aqui, ó. E o Senhor falar assim, ó, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco e no muito você vai ficar. Que nós possamos ouvir isso do Senhor, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus. Nos leva com segurança, não deixe o inimigo roubar. Com mais que ele tente, Senhor, roubar essa palavra de hoje, não deixe ele roubar isso, Pai. Porque eu acredito que é vital para nossas vidas, meu Pai, poder ouvir a Tua voz e colocar em prática, Senhor, aquilo que foi falado, em nome do Senhor Jesus. Estenda a mão de vocês em nome do Senhor Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, que as doces consolações do Espírito Santo de Deus
estejam com cada um de nós e cada um de nós seja uma bênção em nome do Senhor Jesus. Está encerrada. Mas antes de encerrar, vou dar a oportunidade